Olá, amigos, tudo bem? Hoje vamos falar de um assunto muito interessante, muito importante para a história: a Revolução Industrial. Vamos pensar um pouco sobre isso? Quando olhamos uma panela de pressão em pleno funcionamento, temos até medo, porque sabemos que aquele vapor pode se tornar algo muito perigoso dentro de nossas cozinhas. Foi a força do vapor que fez com que os ingleses conseguissem mudar a estrutura de produção no mundo. Revolução Industrial. Inglaterra, do século XVIII. Na segunda metade do século XVIII, os ingleses começaram a vivenciar um processo de mudanças na organização do seu sistema produtivo. Era mais um passo de transformação que vinha desde o artesanato para a manufatura, atingindo o que a gente chama de maquinofatura. Artesanato, trabalho de forma individual, manual. A manufatura já traz uma organização mais complexa, inclusive com a divisão de trabalho. E a maquinofatura agrega a esse sistema equipamentos que vão ser comandados e coordenados pelas pessoas, mas que também vão utilizar uma fonte de combustível ou de energia para serem alimentados. Então não vão depender exclusivamente da força humana nem da força animal. Essas mudanças, essas invenções, elas foram surgindo com o tempo e com a necessidade daquelas pessoas. E por que os ingleses tinham aquela necessidade? Os ingleses não tinham colônia rica, como acontecia, por exemplo, com portugueses e espanhóis, cujos governos exploravam, colônias na América que fornecia toneladas de metais preciosos. A Inglaterra não teve essa possibilidade. Eles não tinham possibilidade de exploração africana. Então eles estavam sempre caminhando ali paralelo a outras potências econômicas na época. Dentro do país, mudanças internas favoreceram e contribuíram para esse processo, que foi a organização do país depois das revoluções do século XVII. Então a autoridade do rei estava dentro, de uma constituição, e o parlamento passou a ter um papel mais importante na gestão do país. E ainda havia fatores econômicos, os cercamentos no campo contribuem para que muita gente venha para as cidades tentar a sobrevivência. E aquelas pessoas se tornam ali uma mão de obra disponível. Então eram muitas coisas acontecendo e uma necessidade dos ingleses de melhorarem a sua condição econômica. E assim, como o homem é movido pela sua curiosidade, pela sua necessidade, criaram na Inglaterra um motor a vapor. A pressão do vapor, ela pode ser muito grande, E esse motor a vapor, ele foi acoplado, adaptado nas indústrias têxteis, porque os ingleses já eram grandes produtores de tecidos. Então, o que eles fariam ali era o quê? Aumentar o volume da produção e até mesmo a qualidade do seu produto na medida em que fosse mecanizado. Aquelas tecnologias começaram a ser aplicadas em outros meios e máquinas, Outras máquinas em termos de produção e outros meios de transporte. Então vão criar a locomotiva a vapor e depois, com o tempo, aquela estrutura vai ser adaptada aos navios, que vão se tornar navios a vapor. Gente, é o trio perfeito econômico. Eu produzo de forma mais rápida,
no caso da indústria têxtil, pego o meu produto em diversos pontos do meu território, em locomotivas a vapor, desloco essa produção até um porto. No porto, eu embarco os meus produtos nos navios a vapor e ganho o mundo. E eles ganharam o mundo. Por quê? Vão conseguir aproveitar das matérias-primas disponíveis e das fontes de energia disponíveis do país e vão estender o processo de industrialização para diversos outros setores, aumentando uma produção e modificando o processo econômico que era apresentando para o mundo o produto industrializado. Era novidade. E novidade sempre tem muito valor. É claro que a vida nas cidades, para quem trabalhava nas fábricas, não era fácil. Não havia lei regulamentada, não havia horário de trabalho muito claro, né? Condições de trabalho muito ruins. Tentem imaginar a indústria a vapor, então ela é poluente, né? Ela pode fazer mal, talvez até dentro da fábrica, por causa do processo da produção do vapor, né? Então, assim, a gente tem um contexto de uma nova organização econômica que se tornou fundamental nesse mundo moderno, mas que precisava de fazer diversos ajustes para que aqueles que trabalhavam naquele novo formato tivessem garantias e alguma qualidade de sobrevivência. Esse processo foi construído com o tempo, mas as descobertas inglesas seduziram o mundo, tanto na possibilidade de consumir o produto industrializado, quanto na oportunidade de desenvolver meios próprios de industrialização. Conhecimento sempre gera conhecimento e inspira novas ideias. As mudanças na Inglaterra vão se espalhar e o desenvolvimento de meios de transporte e de meios de comunicação mecanizados vão fazer com que o mundo aproxime as suas distâncias. Viajar se tornou mais rápido, a comunicação se tornou mais rápida, as informações iam ganhando cada vez mais velocidade. Hoje, nós estamos no tempo da informação instantânea. Temos dificuldade de esperar alguns segundos pela melhoria do sinal, pela atualização da página. Com tantas tecnologias entranhadas em nosso comportamento, nós precisamos sempre voltar atrás com carinho e lembrar que os ingleses, envolvidos em uma série de fatores, começaram a desenvolver no mundo modernidades que nos trouxeram até aqui. Quanto mais se inventa e se cria, mais chance de novas invenções surgirem. Esse é o mundo que vivemos. E começou com pequenas máquinas em indústrias de tecido. Ainda precisamos melhorar a nossa técnica e os nossos processos produtivos. Rever fontes de energia que hoje temos a consciência que não são limpas. Mas é aprendizagem e nós estamos caminhando. Um beijo para vocês.